Ótima tarde para você. Começa agora o boletim legislativo desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Nesta edição, vamos falar sobre os riscos da soltura de balões, prática proibida por lei, mas ainda comum nesta época do ano. E ainda o trabalho da Defesa Civil, que se prepara para as ocorrências de queimadas. E o período de festas juninas movimenta a economia da cidade. Comerciantes comemoram a venda de produtos típicos. Fique com a gente que o boletim já está no ar. Para começar, vamos de informação sobre a Câmara. Durante a 33ª sessão do ano, os vereadores analisaram documentos e também debateram temas de interesse público. Vamos ver como foi o trabalho em plenário. Entre os temas debatidos pelos vereadores na 33ª sessão do ano estão fiscalização, saúde, educação, assistência social, segurança pública e inclusão. O primeiro orador, o vereador Rafael Pascucci, informou sobre uma ação que fez com moradores da cidade para orientar e alertar sobre descontos indevidos no benefício do INSS de aposentados e pensionistas. Pascucci também parabenizou o time do bairro Jardim Morumbi pela disputa da semifinal da Copa Popular de Futsal. No assunto da educação, o vereador Lino Bispo defendeu a necessidade da finalização das obras em uma escola no bairro Dom Pedro. O parlamentar alegou que pais de alunos têm reclamado da situação e, inclusive, um abaixo-assinado foi feito solicitando o término da obra. Lino Bispo ainda cobrou a construção de novas escolas na cidade para atender à demanda da população. Também na tribuna, a vereadora Juliana Fraga apresentou denúncias de assédio moral e perseguição feitas por funcionários da Urbã do distrito de Eugênio de Melo. Segundo a parlamentar, alguns servidores teriam pedido afastamento por problemas emocionais. Outra parlamentar, a vereadora Amélia Naomi, demonstrou preocupação com o número de estupros registrados no estado de São Paulo contra crianças e adolescentes. Segundo a vereadora, só no primeiro trimestre do ano foram cerca de 3.000 casos. A parlamentar também criticou o abuso do poder da polícia militar e pediu ações efetivas para defender os direitos das crianças e adolescentes. Na saúde, o vereador Sena destacou a destinação de R$ 200 mil para o Hospital Pio XII e R$ 400 mil para consultas e exames na rede pública, alcançados por meio de uma emenda parlamentar. Sena também pediu reforços na segurança pública para conter fluxos, criminalidade e situações de perturbação do sossego. O parlamentar ainda defendeu a aprovação de um projeto apresentado por ele para criar a Casa do Autista em São José. E a saúde também foi assunto abordado pelo vereador Roberto Chagas. Segundo o parlamentar, o Hospital Pio XII estaria sofrendo com a falta de leitos para atender pacientes com câncer. De acordo com o vereador, pessoas nessa condição precisam de atendimento especializado com urgência e não podem esperar por um leito. Chagas ainda cobrou serviços de manutenção na região norte. Já o vereador Renato Santiago relembrou o caso de atentado ao pudor ocorrido no bairro Urbanova e reforçou o papel das forças de segurança para conter a situação. Uma ação foi realizada no bairro para orientar moradores e repreender essas ocorrências. Renato ainda defendeu projetos e ações voltadas para impedir ocorrências de perturbação do sossego e atos de baderna na cidade. Ainda no período do pinga-fogo, o vereador Marcelo Garcia citou a participação dele em uma palestra na Assembleia de São Paulo, que teve como tema a prestação de contas do poder público. O parlamentar defendeu a responsabilidade dos órgãos públicos no compromisso com a transparência e a gestão eficiente. Marcelo Garcia também comentou sobre uma sessão solene realizada pela Alesp, que homenageou o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular do estado de São Paulo. A sessão contou ainda com a apreciação de requerimentos, indicações, moções e outros documentos legislativos.
As mais de 100 indicações pediam à Prefeitura a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como limpeza urbana, melhoria na iluminação de ruas e ciclovias, implantação de novos semáforos e ampliação na fiscalização de ocorrências de perturbação do silêncio. Já os requerimentos pediam informações à Prefeitura sobre serviços públicos nas áreas da saúde, assistência social, educação e transporte. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Chegou o período do ano em que empresários que trabalham com produtos típicos comemoram. As vendas de artigos juninos movimentam a economia regional. Boa parte do comércio da cidade aproveita as festas que já fazem parte do calendário cultural da cidade. Bandeirinhas, balões, chapéu de palha, paçoca e outras delícias típicas anunciam a chegada de junho e, com ele, uma das tradições mais queridas do Brasil, as festas juninas. Em São José, além da diversão, elas movimentam a economia local. Cidades como São José dos Campos, né, tem uma tradição muito forte de quermesses, eventos escolares, comunitários. Isso impulsiona diretamente o consumo das famílias, né? E com isso tem um aumento no volume de vendas de setores como vestuário, alimentos típicos, decoração, outros incrementos também em setores como entretenimento, festas e eventos, ou serviços temporários, até como montagem de barracas, organização de eventos, palcos, shows. Tudo isso é bastante movimentado. Com a tradição junina cada vez mais forte e a expectativa de vendas em alta, as lojas apostam em criatividade para investir em decoração e montar prateleiras atrativas para atender os consumidores. A gente tem esperanças de vender muito mais que o ano passado. E a festa junina é assim, uma grande festa regional. Aqui em São José é muito forte e na nossa loja também. A gente tem vários doces, fantasias e a gente se prepara. Acabou o carnaval, a gente já começa a se preparar para a festa junina, porque a expectativa é grande. E o arraial começa no supermercado. As tradicionais ilhas juninas ganham destaque e exibem os produtos que viram receitas deliciosas. E para não faltar nada, o planejamento dos estoques começa logo depois do carnaval. Bom, é feito um planejamento com cerca de um tempo apto para poder fazer a negociação de compra, a logística da entrega, da indústria para a nossa distribuição, o manejamento dessa mercadoria vir até as lojas e assim montado a parte de operacional da loja, as barracas que são cultural, é típico de montar as barracas nos supermercados, então hoje é feito com certo planejamento antecipado. Mas não é só de comida que se faz a festa. O visual também entra no clima. Lojas de roupas, fantasias e decoração observam o movimento crescer. A busca por vestidos, camisa xadrez e chapéus de palha é intensa. Até mesmo escolas, igrejas e empresas entram na dança. Tudo muito colorido, saias, vestidos, para os homens camisa xadrez, chapéu. O chapéu também procura bem grande. Todo esse movimento tem um resultado direto, o aquecimento da economia. A festa junina já é uma das datas mais importantes para o varejo. A alta na procura pode, inclusive, aumentar o preço de alguns produtos. Ainda que o comerciante local ele se prepare para o evento, para as festividades, aumentando estoques e tudo mais, é um momento onde há um incremento da demanda. Isso faz com que o preço possa subir um pouco em relação à trajetória que ele vinha anteriormente. Um outro fator que costuma mudar bastante os preços dos alimentos nos mercados são as condições climáticas. Esse ano a gente não está passando por nenhum grande evento climático que esteja agravando ou aliviando os movimentos. A gente tem aí uma safra legal de milho, de trigo, de amendoim, então não seria uma razão para você ter um aumento desses preços. É uma tradição
que une cultura e oportunidade de negócio. Do grande supermercado ao pequeno produtor, a festa junina gera renda e fortalece a comunidade. Uma festa que enfeita as vitrines, enche os carrinhos de compra e garante que a fogueira da economia local continue acesa. Que delícia, né? Comida de festa junina, quadrilha, forró, adoro tudo isso. Agora, uma outra prática que, infelizmente, ainda é muito comum nessa época do ano, apesar de ser um crime, é a soltura de balões, uma atividade perigosa que pode provocar incêndios florestais e oferece riscos à população. Assim, de longe, lá no alto, um balão no céu pode parecer até bonito para quem vê, mas na verdade ele pode representar um perigo grande, com risco de incêndio em matas e residências. Em ocorrências desse tipo, animais silvestres podem ser mortos, além de causar diversos transtornos para as pessoas. Principalmente nesse período de seca, que vai de maio até setembro, é um perigo muito grande quando se solta um balão, né, de acontecer um incêndio nessas áreas, né. Também há o perigo desse balão atingir aí uma área residencial, até mesmo hospitais, se for o caso, né, e causando diversos transtornos, incêndio nesses locais aí. Também existe o risco dele atingir a parte elétrica, né, causando apagões, né, impactando aí negativamente na vida de todos ali que depende do uso da energia elétrica, né. De acordo com dados da Força Aérea Brasileira, estima-se que aproximadamente 100 mil balões sejam soltos anualmente no país. Em São José dos Campos, foram 16 ocorrências em 2023, 22 no ano passado e neste ano, até o momento, 2 casos foram registrados. O último deles no bairro Urbanova, no dia 1º de junho. E é justamente no mês de junho, época das festas juninas, que esses casos tendem a acontecer com mais frequência. É um período em que existe uma cultura, né, de soltar balões e existem pessoas que têm isso também como hobby e acabam soltando esses balões, mas é um grande risco. Qualquer cidadão que veja, né, tanto pessoas soltando balões ou balão já sobrevoando a nossa cidade, ele deve ligar para o número de emergência, que é 190 ou 153. Né? A partir do momento que a notícia chega ao CSI, a gente vai buscar através das câmeras para fazer o monitoramento e tomar as providências para minimizar os danos. No Brasil, soltar balões é considerado crime, com pena que varia de 1 a 3 anos de reclusão ou multa. Em São José dos Campos não existe uma fiscalização específica contra a soltura de balões, mas as câmeras do Centro de Segurança e Inteligência, o CSI, são utilizadas para coibir esse tipo de ação. E quem for flagrado soltando ou resgatando balões pode ser responsabilizado criminalmente. Na Câmara, vereadores também alertam para os perigos e riscos gerados pela soltura de balões. Além de devastar a vegetação, você mata animais, você às vezes coloca vidas em risco e despende muitas vezes de um recurso público que é feito principalmente pelos bombeiros que têm que apagar, a defesa civil que tem que trabalhar. Para os parlamentares, o Poder Legislativo também pode auxiliar cobrando mais fiscalização das autoridades e propondo campanhas de conscientização contra a soltura de balões. Olha, acho que principalmente a TV Câmara tem um papel importante porque leva informação aos joseenses, informações de primeira hora, importante, informações reais de tudo que está acontecendo. Então tem um papel de comunicação e outro de aferir se a legislação está sendo importante. Às vezes nós temos que qualificar melhor a lei e tudo, então nesse ponto a gente pode ajudar também. E quem flagrar a fabricação ou soltura de balões pode fazer denúncia aos órgãos competentes. O procedimento é ligar 193, ele acabou de cair 193. Agora, se for uma situação de que ele está vendo que a pessoa está ainda se preparando para soltar o balão, aí seria 190, para acionar a polícia, para o policiamento estar contendo isso daí, evitar o mal antes que ele ocorra. Pois é, um absurdo, né? Muitas pessoas ainda não respeitam a lei e nem pensam nos riscos. Bom, diante dessa realidade, a Defesa Civil precisa se preparar,
para atender as ocorrências, até porque estamos na época mais seca do ano, o que favorece as queimadas. As equipes realizam treinamento para atuar de forma rápida e eficiente. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a repórter Ana Vitória Caxias. Oi, Ana, boa tarde para você. Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Verdade, a gente está no período de estiagem, essa época que é mais seca, baixa umidade do ar e também aumenta as queimadas. E com isso, as forças de segurança precisam se preparar. Aqui em São José já acontece um treinamento para a gente entender melhor como que funciona. Eu vou conversar com o Dito, coordenador da Defesa Civil aqui de São José. Dito, conta pra gente como que acontecem esses treinamentos e o que são abordados neles. Boa tarde. Boa tarde. Para a Defesa Civil e Corpos de Bombeiros, né, daqui da nossa região, do município de São José dos Campos, nós já demos o pontapé inicial para o período, né, que a Defesa Civil do Estado caracteriza como São Paulo sem fogo. Né? Então, é uma campanha gigantesca que a gente faz, né, nesse período de estiagem, período longo, né, com poucas incidências de chuvas. Então, nós já fizemos um trabalho educativo no centro da cidade, em parceria com o Corpo de Bombeiros, já dando início, então, à temporada. E, a partir daí, então, já fizemos treinamentos aqui em São José dos Campos, com os voluntários daqui, com os agentes, com as entidades parceiras, tipo o GCM, a Guarda Civil Municipal, aí, o pessoal do Tiro de Guerra, o pessoal do Grupo Sussuarana, Cruz Vermelhas, enfim. Em São José dos Campos já treinamos já aqui 70 voluntários e agentes e também já fizemos treinamentos na região de São Francisco Xavier, também que estamos com uma base de defesa civil lá e com os voluntários também treinados para esse enfrentamento, né, da baixa umidade relativa do ar e obviamente aí com algumas incidências de fogo. E como que esses treinamentos ajudam na hora que a queimada está muito grande, na hora que está na hora do corre-corre? Na realidade, o treinamento é para que essas pessoas nos ajudem, né, nesse enfrentamento. E o combate ao fogo, à vegetação, ele não é simples, né? Parece ser simples, mas tem toda uma técnica de combate, principalmente na questão da segurança de quem está executando esse trabalho, ou seja, para os brigadistas e agentes. Então esse curso, ele capacita essas pessoas, né, orienta as formas técnicas de avaliação de um fogo, de uma queimada, em todas as suas peculiaridades, né, até mesmo dos riscos que ela oferece, e aí então nos auxilia, tanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros, para que esses combates sejam feitos de maneiras eficazes e também o tempo-resposta, né, seja cada vez menor, ou seja, que a gente consiga combater o pequeno foco para evitar a grande queimada. E a gente está nesse período aí que vai entrar baixa umidade, as queimadas, as pessoas que estão em casa, o que elas devem fazer quando avistarem uma queimada, quem elas devem acionar, que número ligar? As queimadas, pode ser todas elas direcionadas ao número 190. Nós temos um agente de defesa civil no Centro de Segurança e Inteligência, fazendo também o monitoramento, ou seja, já fazendo acompanhamento nas câmeras que nós temos na cidade, né, utilizando dessa tecnologia também para identificação de foco, mas ao deparar com alguém colocando fogo, atirando fogo ou já com o fogo já instalado, pode-se ligar 190, que esse acionamento vai ser direcionado tanto para a Defesa Civil como também para o Corpo de Bombeiros. É isso, Dito, muito obrigada. Então, Fran, se você viu aí algum incêndio, precisa de ajuda, ligar para o 190 e pedir a ajuda da Defesa Civil, dos bombeiros, nunca ir lá tentar apagar o fogo. Eu volto com você no estúdio. Maravilha, Ana, muito obrigada pelas informações. Pois é, estamos no período de estiagem, mas nos últimos dias a chuva tem predominado. Então vamos ver como é que fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã? Hora da previsão. Na tarde desta quarta-feira, o clima segue frio e com muitas nuvens no céu. A máxima esperada será de 17 graus e a mínima será de 9 graus. Amanhã, quinta-feira, o tempo segue parecido com hoje. O céu segue nublado e com poucas aberturas de sol. A máxima prevista será de 18 graus, com mínima de 9 graus. Dicas de empreendedorismo e como fazer a empresa prosperar. Esse é o foco do quadro Empreende Sebrae. Meu nome é Yuri Solano Serobaba, sou analista de negócios sênior no Sebrae São Paulo e hoje eu quero falar com você, empreendedor, sobre como você pode melhorar a negociação com seus fornecedores para reduzir os custos. A principal dica é a pesquisa e comparação de preços.
Hoje em dia, com a internet, a gente consegue ter acesso a ferramentas que comparam preços, tanto no mercado nacional, quanto, por que não, no internacional. Outra dica é fazer uma compra coletiva, encontrar parceiros e até mesmo concorrentes que utilizam os mesmos insumos que você, é uma boa dica para vocês conseguirem comprar em uma quantidade melhor e conseguir melhores condições de pagamento ou de prazo. Uma dica também que é importante é você manter um relacionamento com seus fornecedores. A sua história, a sua carteira de negociação com esse fornecedor vai fazer total diferença na hora de considerar os prazos e as condições de pagamento. E se você está à procura de um emprego, tem oportunidades no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para acabador de mármore e granito, ajudante auxiliar de bar, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de hortifruti granjeiros, auxiliar contábil, auxiliar de limpeza, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais e auxiliar em saúde bucal, churrasqueiro, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, eletricista de instalações de veículos automotores e eletricista montador, empregado doméstico faxineiro, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, jardineiro, lavador de pratos, maceiro, massas alimentícias, mecânico de auto em geral, mecânico montador, motorista de caminhão guincho pesado com munque, motorista entregador, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, pedreiro, pintor, pintor de obras, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico de suporte de TI, técnico em eletrotécnica, telemarketing, tubista e vendedor interno. E ainda a vaga para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo, telemarketing. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e, claro, eu espero por você. Até lá!